Muito bem, ciscadinhas de número 30. O resumo semanal do que rolou aqui no Frango Fino. Vou ler comentários e comentar os comentários do Troféu Cocô 102, as prioridades de um pai, gravei lá com o Jonathan Marques, e Frango Fino 580, fim de The Boys e seus derivados, né? A gente falou pouco do fim, na verdade, porque a gente não queria dar spoiler, né? Mas o derivado a gente falou bastante. Além disso, a gente falou também... Bom, quando eu chegar lá nos comentários, eu falo qual foi o tema do programa, pode ser? Bom, lembrar você que dia 18 de junho tem live do Frango Fino. 18 de junho cai numa quinta-feira, às 8 horas da noite, beleza? Outra coisa, não tem ainda o link, tá? Na descrição, logo mais vai ter. E logo mais eu trago novidades sobre o que exatamente a gente vai fazer na live, tá bom? Outra coisa, no Frango Fino 580, eu comentei que o Doug participou de um podcast, né? Que é o Sala 1604. Que ele mostrou lá os desenhos dele, as coisas tudo, não sei o que, papapá. Não tinha o link ainda na quarta-feira, tá? O programa foi publicado ontem, na quinta-feira. E, enfim, agora tem o link. E eu tô deixando aqui na descrição, tá? Eu coloquei depois, na descrição do episódio, lá no Frango Fino 580, mas muita gente já tinha, né, ouvido o programa inteiro e tal. Talvez tenha procurado o link na descrição. Aqui tá o link na descrição, só você colar lá, beleza? Então vamos lá, Troféu Cocô 102, as prioridades de um pai. A gente contou a história do André, que levou uma picada de aranha marrom na cara, mas precisou esperar a boa vontade do pai dele para ser levado pro hospital. Sem contar que tem essa história toda dele ter ficado perdido o carnaval, porque era um feriado de carnaval, e ele acabou ficando uns 4 dias internado, né? Vamos lá. Primeiro, o comentário do W. Sirley R. Zuki, que ele fala assim: toda vez que esculhambam os pais, eu sinto uma dor aqui dentro do meu peito, porque meu pai foi maravilhoso. Hoje lembrei que meu pai era um padrasto. O verdadeiro pai sumiu, tá vendo? Eu falei que essa coisa de ter pai presente, não sei o que, é super valorizado. Eu já tive e não foi nada demais. Vitor Miranda fala o seguinte: todo episódio tem uma teoria do porquê o pai do Doug ter abandonado a família. Ao todo são 102 teorias. São muitas teorias para explicar uma coisa que, né, que parece um pouco inexplicável, né? Afinal de contas, um filho tão perfeito desse aqui, como é que meu pai foi me abandonar? Outra coisa interessante é que algumas pessoas questionaram o meu conhecimento sobre Curitiba. Fiquei muito puto com vocês, tá? Não, brincadeira, não fiquei. Mas eu achei curioso vocês comentarem. Eu que sou um cidadão paulistano que foi uma vez pra Curitiba, como é que vocês questionam o meu conhecimento sobre Curitiba? Então eu peguei um comentário aqui dos vários que tiveram falando do mesmo assunto e eu vou ler e aí, vamos lá. Tiago Stancic fala o seguinte, ele e mais um monte de gente falou esse tipo de coisa, tá? Morei em Curitiba durante 6 anos e nunca ouvi falar em café de cocô lá, mas na frente da Ópera de Arame, mencionada pelo Johninho, tem uma vendinha do licor de merda. Também teve mais gente falando do licor de merda, tá? Inclusive gente que mora lá, tá? E, inclusive gente que mora lá também falando que nunca ouviu falar do café de cocô. Aí o Thiago termina falando, então pode ser que eu não conheça. Não conhece e vocês estão prontos para a aula que eu vou dar para você sobre café? Vamos falar do café do Jacu. Eu até separei uma matéria aqui, rapidinho, 2 minutinhos. Não precisa nem abrir o celular aí, se você tá só ouvindo, nem precisa uma matéria que não precisa nem de imagem para você ver. Peraí que eu vou compartilhar a tela, vem comigo. Vamos lá, eu peguei essa matéria no canal do YouTube da AFP, que é uma agência de notícias francesa, tá? E o título é: Café brasileiro luxuoso é extraído de excrementos do pássaro jacu. Fazenda Camocim, em Espírito Santo, Brasil. Aqui um dos cafés mais caros do mundo é produzido sob um modelo de cultivo agroflorestal. O diferencial é o pássaro selvagem jacu e seu sistema digestivo. A ave parece um fazão e tem paladar fino. Come apenas os melhores e mais maduros grãos de café, que rapidamente já são evacuados. O jacu não tem estômago, ele tem papo. A digestão dele é muito rápida. Então, dentro do papo dele, que ele comeu o café, tem outras sementes que ele já comeu também. Então, essas sementes, misturado com o café, faz com que o café absorva as características dessas frutas, a doçura, a acidez dessas frutas, e entre para dentro do grão de café.
Ele falou que o, o jacu não tem estômago, ele tem papo, e aí passa batido. Eu tinha um tio que era assim também. A minha mãe falava que ele parecia um pato, que ele comia e já ia no banheiro. Os excrementos de jacu são coletados com os grãos de café incrustados em uma pasta enegrecida com a aparência de um pé de moleque. Cara... Essa comparação com o pé de moleque meio que me deu uma derrubada, tá? Não sei se eu vou conseguir mais comer. Na verdade, me parece muito mais o pé de moça, né? Que ele é mais... Que o pé de moleque, ele é aquele açúcar cristalizado. O pé de moça, se eu não me engano, vai um pouco de leite. Ainda ele fica parecendo aquele gibi, né? E aí, enfim... É isso, quebrou pra mim, daqui pra frente, pra mim agora, daqui pra frente o pé de moleque, o pé de moça é cocô de jacu. Depois de colhidas, as fezes são colocadas para secar em uma estufa. Em seguida, classificam e descascam cuidadosamente os grãos antes de colocá-los em uma câmara fria. O café extraído dos excrementos dessas aves representa menos de 2% da produção da fazenda. É vendido apenas sob demanda dos clientes para evitar qualquer desperdício. Segura que vai vir, eles vão falar do preço ainda. O consumidor do jacu é um consumidor de produto exótico, né? Então é um cara que gosta de trufa, é um cara que gosta de vinhos diferentes, vinhos naturais, vinhos raros, é um cara que gosta de um aspargo especial, que gosta também da parte de sustentabilidade, né? O produto é vendido por R$ 1.118 o quilo no Brasil e ainda mais caro no exterior, em lojas de luxo como a britânica Harrods. R$ 1.118 o quilo do café, do jacu, do cocô do passarinho. Não vou mentir, fiquei curioso para provar. Não sei se eu provaria já pronto. Acho que eu ia preferir comprar o grão e moer em casa. Porque eu, como um bom apreciador de café, eu prefiro moer o café em casa. Se você é de Curitiba, se já tomou, me fala qual é que é. Se você é um apreciador de café também, assim como eu. E se não tomou, vai lá tomar e depois vem falar pra gente, tá bom? O jacu era considerado uma praga, mas se tornou um aliado. A inspiração veio do café indonésio Kopi Luwak, feito a partir de excrementos de civeta, um mamífero semelhante ao mangusto, mas alvo de denúncias de maus-tratos a animais em cativeiro. Ao contrário, na versão nacional, o jacu brasileiro cresce em liberdade. Jacu gosta muito de ficar nessa região porque é uma região que é muito protegida, é uma região que é orgânica, é uma região que é biodinâmica, a gente não usa química, não usa produtos transgênicos, não usa nada, é 100% natural. Então o jacu está dentro do habitat natural dele mesmo. Para os responsáveis pela fazenda, o futuro do café está no Brasil. Maior produtor mundial, o gigante sul-americano começa a melhorar o marketing envolvido no negócio. O objetivo é mostrar para o mundo que aqui é possível fazer o que ninguém tem. Muito bem, tá vendo? A Aulinha aprendeu essa. Café do jacu, procure aí na sua cidade, não vai ter. Aparentemente só tem em Curitiba, sei lá. Nunca achei por aqui, em São Paulo, mas fiquei curioso para tomar. Quando eu tava lá quando eu fui para Curitiba, isso já faz uns 5 anos, eu acho, mais, talvez 6. Eu não tinha ainda essa coisa pelo café e eu também acabei não tendo tempo para ir lá visitar e tomar o café, né? Bom, vamos seguir aqui então com o comentário da Raquel Arruda. Aprendeu, né? Para de desafiar os meus conhecimentos. Raquel Arruda fala o seguinte: morei por 16 anos no térreo de um condomínio da Coab 2 e olha, que inferno. Morar em térreo de prédio é pior do que morar em casa, tá? Eu já falei que eu não gosto de morar em casa. Morei muito tempo em casa. Mas eu não gosto de morar em casa por causa de bicho. Entra muito bicho em casa, tá? Em apartamento, quanto mais alto o andar, mais difícil, né? Mas se você morar no térreo do prédio, cara... Mas enfim, vamos lá, Raquel. Conta pra gente aí qual foi o seu drama de morar no térreo de um condomínio da Coab 2. E ela fala: as janelas da frente tinham que ficar fechadas pro povo não ficar olhando pra dentro de casa. Isso também eu acho muito incômodo, né? As de trás para não entrar bicho do matagal dos fundos. Já calcei tênis com barata dentro. Já vi uma barata entrar pela janela e ir pro ombro do meu irmão que estava encostado na parede. Já entrou sapo, mas o pior era medo dos ratos. Esse só vi passar, nenhum entrou em casa, graças a Deus, que você saiba. Rato é um bicho muito esperto, né? Pode ser que ele tenha entrado, saído, você nem entrava, saía, você nem percebeu, tá? Aí ela faz um kkkk, que fase, tá? Outra coisa também,
Mas enfim, comentando essa questão, Raquel, cara, é por isso, sério, gente, eu falo muito sério quando eu tenho muito medo de voltar a morar em casa, porque assim, a minha vida morando em casa era isso, era o medo de encontrar com um bicho a qualquer instante, seja no quintal. Eu lembro que teve uma vez que eu morei num lugar que foi inclusive a época que era vizinho do Roca, que ele tinha um quintalzinho no fundo, esse quintalzinho tinha um matinho, então uma vez ou outra tinha que ir lá carpir e tal. Eu morria de medo de carpir aquilo lá. E uma vez entrou rato lá em casa, eu não sei por onde ele entrou, mas ele ficava andando lá no matinho. Ah, cara, é um inferno, sério, de verdade, assim. Por mim, o futuro é aquele futuro cyberpunk que a gente mora a partir, sei lá, do 100º andar, sabe? Aqui é um pouco sobre o nosso, meu e do Jonathan, conhecimento de ciência e biologia, tá? Vários comentários aqui. O primeiro é Cláudio Melgi, ele fala, a gente levantou aquela questão de por que no posto onde o André foi, né, pra cuidar da picada, né, da aranha, não tinha foto, não tinha nada do tipo pra ele identificar a aranha, né? Aí o Cláudio Melgi fala o seguinte, não é vacina e nem antídoto. Isso aqui é sobre o nome que se dá pro soro, pro remédio que você toma contra a picada do escorpião. Ele fala que é soro anti-escorpiano. Para veneno de serpentes, por exemplo, seria soro antiofídico. Então dá para dizer que para aranha é soro anti-aracnídeo, é isso? Alzion Nord fala o seguinte, não pode ter catálogo de bicho porque as chances do infeliz confundir ou esquecer os detalhes do bicho é alta, então por isso que o ideal é levar o bicho, né? A gente ficou, mas por que tem que ficar encontrando, tem que pegar e levar o bicho, né? Tá explicado, é porque você não pode mostrar uma foto, a pessoa vai identificar, né? É que tem aquela coisa de falso testemunho, mais ou menos, né? Aí o Azion Nord fala, nesse caso vai apontar para qualquer um, ou vai só indicar um bicho que parece e tomar o soro errado, e aí já viu, né? E para fechar aqui os comentários sobre o nosso conhecimento em ciência e biologia, o André Júnior falou assim, galera, todo inseto é voador. Pé, errou, André. Errou e errou feio, tá? O André pai, já que você é o André Júnior, ia ficar triste com você. Porque formiga, por exemplo, é um inseto e não tem asa. Nem toda formiga tem asa. Pulga é um inseto e não tem asa. Então, tá? Fica a dica aí, tá? Estuda um pouco mais. Estuda. Jean fala o seguinte, eu falando pro cara estudar e eu falando que... Por que as pessoas não podem ver foto dos bichos, né, no posto para tomar a vacina, o soro? O Jean falou o seguinte, eu nas primeiras semanas de namoro, agora é só... Se você é uma pessoa que, assim como eu, é sensível a bicho, talvez seja interessante pular essa parte aqui, porque agora vem só experiência com bicho, se eu não me engano, tá? Pode ser que eu esteja falando besteira que eu separei errado aqui, mas vamos lá. O Jean, eu, nas primeiras semanas de namoro, estava na casa da namorada. Nós, mais sogra, mais cunhada, assistindo o filme. E uma barata enorme pousou do meu lado no sofá. Era casa, né? Com certeza. Com certeza, casa. Tava na casa da namorada. Certeza era casa. No meio dos gritos dela, eu só pensava, não posso correr, não vai ser uma boa impressão. E no meio de um bug mental, precisando agir, matei com um tapão de mão aberta que estourou e espalhou ela na minha mão. Tenho memórias de guerra igual ao Doug, lembro da cena nitidamente. Jean, você me fez lembrar, uma vez quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade, eu tava numa fila, dentro de um posto de saúde, esperando para ser atendido. Eu ia no dentista, eu lembro disso, era tipo, sei lá, 7, 8 da manhã, né? Tava na fila. E esse posto, ele ficava perto de um matagal, assim, era um lugar, o bairro que eu morava era bem arborizado, assim, tudo ali na Chácara Inglesa, em Pirituba, né? E aí eu tava lá esperando na fila, e aí veio vindo uma barata na minha direção, eu com 8 anos de idade. E eu falei, cara, eu não posso gritar aqui, afinal de contas eu sou um homem, eu com 8 anos de idade, eu sou um homem. E aí ela veio vindo, e eu tava com meu tênisinho, era um tênisinho Topper, branco, não esqueço, tá? Branco com detalhe azul do lado, o logo da Topper, assim. E era um tênis que tava muito cansado, porque, cara, era um tênis que eu batia pra tudo, jogar futebol com ele, ia pra escola, sair, ele tava muito batido, e a sola dele tava meio fininha.
E aí ela veio vindo, e eu pisei nela. Só que no que eu pisei nela, eu senti ela estalar assim, ó. Clec, 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 clec. Não sei se ela tava grávida, se eram os ovos dela. Na minha cabeça eram os ovos dela que eu esmaguei junto, tá? E eu, pra não... Igual você, Jean, no bug de não reagir, eu fiquei com o pé lá. Morrendo de nojo, morto por dentro. Mas eu matei e depois eu levantei o pé, olhei e eu quase morri, né? Mas por dentro, porque por fora eu tava... Nossa, como eu sou incrível, né? É foda ter medo dessas paradas. Vicky Vitorino fala assim: eu tenho muito, muito medo de mariposa. E entro em ira toda vez que alguém fala: ah, mas ela tem mais medo de você do que você dela. Mentira isso, não é, Vicky? Não tem nada a ver, cara. Tem porra nenhuma. A mariposa tá no canto da sala chorando porque eu tô. Sem contar que ela nem sabe que ela tá aqui. Ela não sabe o que é medo. Ela não entende medo, conceito de medo. Ela não entende inveja. Ela não tem nada. Ela só tá ali pronta pra te atacar, tá? Ela foi feita... O design dela é pra isso, né? De todo inseto, inclusive. Giane Lopes fala o seguinte: nova espécie descoberta, aranha terracota. Obrigada, Douglas e Johninho, por serem essa inesgotável fonte de conhecimento científico. Disponha, Giane. Matheus Cruz falou o seguinte: minha avó mora em uma chácara e já foi parar no Instituto Butantan 4 vezes. Uma por mordida de morcego, inclusive, cara... Morcego, né? Mais um medo aí. Esses dias, fui na casa da minha sogra. Ela, não, porque acordei de madrugada, um barulho e tal. Fui ver, tinha morcego na sala. Morcego na sala. Aí você fala: Doug, é um apartamento? Ela mora no 100º andar de um prédio? Não, ela mora numa casa. É sempre casa, gente. Sempre casa. Enfim... morcego, né? A avó dele foi mordida por morcego uma vez e as outras 3 foi por picada de cobra. A avó do Matheus Cruz. Ele fala: foi engraçado, muito engraçado, porque na 4ª vez uma das enfermeiras disse muito revoltada: de novo a senhora por aqui? A gente ficou tão acostumado que já fizemos 1 milhão de piadas, incluindo que só falta levar picada da aranha pra completar a tabela de bingo. Falta escorpião também, né? Tem escorpião, tem aquele outro também que é peçonhento. Não tô conseguindo lembrar o nome, mas ele é comprido, é tipo uma centopeia. É lacraia, né? Tem também a lacraia. Tem bastante bicho ainda aí na lista, viu, Matheus? Tem bastante bicho, né? Marimbondo. Marimbondo ela deve ter encarado vários, né? E aí ele fala que na próxima mordida quem vai morrer é a cobra. Sua avó já virou super-herói, né? Mais do que motivo pra ser a mulher aranha, mulher cobra, mulher morcego, enfim, né? Agora, pra quem chegou nos pós-créditos lá do programa e viu nosso papo sobre o novo apelido do Jonathan Marks, que mistura Shakespeare com X-Pirito, a gente queria chegar num Jonathan Marks com Shakespeare com X-Pirito. Tivemos várias sugestões, mas pra mim essa ganhou, que é do Gustavo Ivo, que ele falou o seguinte: é o Johnny Spirito, vida. Johnny Spirito pra mim tá fechado, tá bom? Perfeito. Antes de responder os comentários do Frango Fino 580, quero deixar claro que esse background aqui, ó, é só pra quem é ouvinte das antigas do Frango, tá? Se você pegou a referência, se você lembra de como surgiu isso aqui, ó, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, então, Frango Fino 580, fim de The Boys e derivados. Falamos sobre os derivados de The Boys que vem aí, The Boys México e outras coisas. Falamos também do futuro próximo do universo DC nos cinemas e também os games que serão lançados no segundo semestre desse ano. Um oferecimento Rafa Lousada, que pediu pra gente falar de games. Eu gostei, porque foi uma recepção boa, né? Então logo a ideia foi do Rafa, mais a direção minha, a produção minha. Então, muito obrigado. Eu fico com todos os créditos, tá bom? Alexandre fala o seguinte, sobre o que vocês falaram de como serão os hábitos, as coisas e hábitos no futuro. Só faltam 6 anos para 2032. Eu comentei, né? Tem um dos jogos que a gente mencionou que ele se passa em 4026. Eu fiquei pensando, porque eu fico toda vez que eu assisto De Volta pro Futuro, né? Eu olho e falo, caraca, o 2, né? Era assim que eles pensavam em 2015, né?
com um avião, com um carro voando, aquela coisa toda de Volta ao Futuro, né? Gente com 2 gravatas. Algumas coisas até acertaram, né? Tipo, videoconferência, por exemplo, era algo que é o famoso Skype, enfim, já tinha naquela época, né? Que eles têm lá, mas o carro voando, eles erraram feio, né? E outras coisas também esquisitas, o lance da jaqueta que se seca, o tênis que amarra sozinho, enfim, né? Várias coisas. E toda vez que eu vejo uma obra atual falando do futuro e quando põe uma data, eu fico pensando, cara, no futuro as pessoas vão olhar pra isso aqui e vão ficar, mano, que porra é essa, né? E eu levantei essa bola, cara, em 4026, será que as pessoas vão ver isso e vão falar, nossa, eles pensavam que seria assim, 4026? Enfim, no caso lá, a história nem vale muito esse argumento, porque é um bagulho distópico misturado com fantasia, né? Enfim. E aí o Alexandre falou que só faltam 6 anos para 2032. Ano que vem não estaremos mais usando papel higiênico e sim as 3 conchinhas, sim, conforme o filme O Demolidor do Stallone. E quem não se encaixar no gospel verso do Brasil evangelistão vai estar morando no esgoto comendo Rato Burger. Eu serei um desses, não pelo Rato Burger, mas por não me encaixar nesse gospel verso infernal aí que tá vindo por aí, né? Larissa Silva fala assim, a experiência... E se você não pegou a referência do filme, cara, vai lá dar um confere nesse filme. Eu acho que é o tipo de filme que é gostoso você assistir em companhia, tá? Porque ele é muito... Ele não se leva tão a sério. Vale a pena. É um filme pra assistir com a galera, assim. Muito legal. Se você é jovem e não pegou esse filme, procura lá. O Demolidor, com Stallone e também com Wesley Snipes. Larissa Silva fala o seguinte, a experiência millennial de jogar um jogo que era fichinha na infância, esse foi o meu relato jogando... Eu falei que foi Streets of Rage, mas eu acho que foi Tartarugas Ninja, tá? Que eu joguei e eu tomei um pau. Eu acho que eu cheguei a passar da primeira fase e tal. Mas foi horrível, assim, cara. Não foi uma experiência gostosa. Eu passei mais raiva do que realmente aproveitar, sacou? Foi isso que eu quis dizer com o meu comentário. E aí a Larissa tá falando aqui, a experiência millennial de jogar um jogo que era fichinha na infância e ser absolutamente humilhado por ele na fase adulta. É exatamente isso, Larissa. O Thiago fala o seguinte, mostrei o Rafa. Ah, tá. O momento de farmar aura, né, do Rafa. Ele fala assim, mostrei o Rafa, a gente pediu pra vocês mostrarem pros seus filhos, pros seus sobrinhos, enfim, né. O Thiago mostrou pra filha dele de 13 anos e ela me olhou com um olhar de desprezo e disse, pra que você mostrou isso, pai? O nosso Twink virou Kakura, não tem jeito, cara. O Vintinho falou assim, Vintinho, o nome dele. Vintinho, né? Vintinho. Ele fala, me senti em 2017, voltando da faculdade, eu vi nesse episódio. Bom demais essa vibe do frango antigo. Só faltou as músicas. Inclusive, quero saber de vocês. Porque, em geral, quando a gente faz esse tipo de programa com essa pauta quente, né? Que é uma notícia de lançamento, coisa do tipo, não performa muito bem de audiência. Eu brinco aqui que vocês gostam que a gente fala de pobreza, mas é isso. Quando a gente fala de pobreza, a audiência vai lá em cima, né? Eu queria saber, deixa aí no comentário pra eu saber se você gosta desse formatinho aqui da gente comentando notícia, comentando matéria. De repente, não precisa nem ser uma matéria tão quente, né? Pode ser uma matéria mais fria, assim, de cultura pop, de coisa da gente dando opinião e tal. Eu gosto muito de fazer, porque eu adoro conversar disso com o Doug e com o Rafa, assim. Eu acho que a gente tem um diferencial de outros lugares que fazem o mesmo tipo de comentário, que os outros lugares levam muito a sério. A gente não leva as coisas tão a sério, né? Isso acho que acaba ficando divertido e a gente traz alguns insights aí. A gente conhece as coisas, né? Mas digam o que vocês acharam, quero saber. E se você que... não tô acostumado a jogar videogame. O que você achou também do bloco? Pra você que não jogou, que não joga videogame. Você ficou bem explicado? Faltou explicar? Você ficou meio perdido? Você entendeu? Não entendeu? Tá bom? Diz lá. Se você se divertiu, claro. E pra fechar, o comentário do Joca Arteiro, ele falou o seguinte, ele tá me parabenizando. Ele falou, adorei o bloco de games. Ideia totalmente sua, Doug, sim. Não, na verdade a ideia não foi minha, vai. Vou compartilhar a ideia aqui. Foi do Rafa, tá? Mas a produção, a direção, a autorização foi toda minha, então os créditos vêm pra mim, né? E aí ele dá parabéns pela minha criatividade, obrigado. Ele falou que só precisa agora de uma vinheta qualidade FF pra esse bloco. Já teve, o Doug fez com a boca ali na hora, games, e é isso, tá bom? Gente, obrigado por acompanhar esse programinha. Lembrando, tá? Lá dia 18 de junho tem a nossa live
quinta às 8 da noite, tá? 18 de junho. Já vai agendando aí pra você, já vai reservando a datinha lá pra você, porque vai ser aquele esquema muito parecido que foi com o Troféu Cocô. Vai ter live Pix, a gente vai comentar seus comentários, vai ser bem gostoso, tá? Já tem coisa pra fazer, né? Vamos ver o vídeo feito por IA do Seu Madruga e do Jaiminho no bar, coisa muito triste. Não procurei. Deixa pra assistir na live do frango, tá? E outras coisas que eu vou aqui bolar ao longo. Se você quiser sugerir também, pode sugerir, deixando nos comentários, que estamos aceitando aí pedidos, tá bom? Obrigado por acompanhar mais essa semana no Frango Fino. Se você tá ouvindo isso no final de semana ou antes do final de semana, um bom final de semana pra você. Se tá ouvindo na segunda-feira, uma boa semana pra você. E tá ligado, né? Segunda-feira Troféu Cocô, quarta-feira Frango Fino. E é isso, viu? Brigadão. Um beijo pra você, pra sua família, pra todo mundo. Tchau.